Bom, vamos então pegar aquela medida de 17 por 30 que eu passei pra vocês. A gente vai achar o meio, né, daqui. Acho o meio, que eu já achei aqui no caso. Vou colocar de volta na placa. Vou marcar 7 centímetros daqui para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou traçar a reta, tá? Agora é assim, como cada uma tá na sua casa e não tem como a gente passar o molde, o que eu vou pedir para vocês é que vocês, assim, foi o que eu fiz aqui. Eu mais ou menos tracei uma reta, uma curva, né? Para fazer essa curva da touca aqui da frente da touca, tá bom? Então, eu risquei, vou dobrar e vou cortar. Pedaço que eu pedi para vocês cortar com 15 por 68. Vamos deixar também já preparado. Eu já risquei, mas vocês vão riscar assim, olha, 1 centímetro, tá? Até o final. E desse 1 centímetro mais 2 centímetros, que é a barra, tá? Agora, vamos deixar as duas faixas que são para amarrar prontas, as duas prontas. Eu vou mostrar em uma, mas eu pedi para vocês cortarem 2 vezes de 7,5 por 36, tá? Desse 7,5 por 36, pelo lado direito, eu vou marcar 1 centímetro, tá bom? Eu gosto de molhar para poder passar. Eu vou dobrar esse 1 centímetro para dentro. E vou fazer aquilo que vocês já sabem fazer. Vou dobrar o meio. Agora vocês vão colocar uma das partes onde foi vincado o meio e vão passar. E a mesma coisa do outro lado, uma das partes onde foi vincado o meio, vai passar. Opa, aqui deu uma diferencinha, eu vou arrumar, se não dá diferença lá, tá bom? E agora eu vou passar ao meio novamente. E em seguida eu vou à máquina. Olha, por essa parte que eu fiz a dobra pra dentro, vou começar a costurar por aqui, olha. Vou dar um retrocesso e vou costurar bem na pontinha. Pra quem não tem muita prática, se quiser alfinetar, pode alfinetar, tá bom? Como eu cortei e o meio saiu, eu vou fazer a marcação novamente do meio, nesta parte. E vou achar o meio, não na parte que eu risquei, mas na outra parte eu vou achar o meio dessa faixa. Meio. Vou colocar avesso com avesso. Eu vou fazer uma costura que ela vai dar um acabamento lá dentro, tá bom, gente? Como a gente não tem overlock nem nada, eu vou fazer uma costura que eu vou dar um arremate. Então, eu vou colocar avesso com avesso, por isso que vocês vão achar diferente, né, daquilo tudo que a gente já fez até agora, porque é outro tipo de costura. Então, vou colocar o avesso com avesso. E vou alfinetar aqui, ó. Como a gente fez, quero que vocês prestem atenção na seguinte maneira. Como a gente fez a curva na mão e essa curva vai ser de cada uma, vai ser de um jeito, eu vou dar preferência em alfinetar primeiro
tudo de um lado, porque se der alguma diferença, eu vou conseguir tirar do outro lado pra minha touquinha poder ficar perfeita, tá bom? Ó, eu vou alfinetar aqui até o final pra vocês poderem ver o que eu tô querendo dizer. Olha lá, então, como eu falei pra vocês, eu alfinetei inteirinho primeiro de um lado, pra ver se a faixa que eu cortei de 68 centímetros ia dar alguma diferença, porque eu fiz a curva na mão, como eu não tenho molde. E pelo que eu vi aqui, olha, deu meio centímetro de diferença. Então, eu vou cortar, olha, deu um pouquinho mais, deu 0,75, não, deu meio centímetro mesmo de diferença. Então, eu vou cortar esse meio centímetro de diferença que deu desse lado. E já vou cortar, ó, a faixa tá aqui, né? Eu alfinetei de um lado. Como eu vou ter que alfinetar pro outro lado agora, eu já tiro esse meio centímetro que deu de diferença. Que eu já sei que desse lado também ela vai estar meio centímetro maior, exatamente porque eu parti do meio, tá? Então eu vou aqui, olha, e faço isso aqui, tá bom? Lá, então, a peça toda alfinetada, foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu parti pra começar a alfinetar do meio pra uma ponta, verifiquei quanto tava maior, na minha peça deu meio centímetro. Pode ser que na peça de vocês dê certo, ou pode ser que tenha que tirar mais. Por quê? Porque como a gente fez a curva sem molde, cada uma fez a sua curva, pode ser que dê essa diferença no final. Como eu tô tentando montar uma coisa que não dependa de uma ter que ficar passando molde para outra, pela nossa situação, né, no momento, então eu que tô tentando fazer de uma maneira que todas possam fazer, mas vocês têm que ficar atenta a isso. Agora, a partir deste momento, eu vou pra máquina. Essa primeira costura que eu vou fazer vai ser uma costura menos que um pé de máquina, porque lembra que eu expliquei pra vocês que eu vou ensinar pra vocês uma costura que já fica arrematada, né? Pra eu não precisar passar zigue-zague, nem overlock, nem nada pra não desfiar. Então, vocês vão passar uma costura menor que um pé de máquina a volta toda, tá bom? Bem, vamos lá. Costurado na pontinha. Agora, o que vocês vão fazer é virar a peça pelo avesso, tá bom? E vão passar essa costura aqui, olha, certinho. Então, eu gosto de passar primeiro assim. Aí, eu vou vincando ela aqui, ó, que ela vai ficando certinha. Se quiserem já ir alfinetando também, vocês podem também já ir alfinetando, tá bom? A peça toda alfinetada, volto à máquina para passar agora um pé de máquina em volta. Então, com a peça do avesso, né, pelo avesso, vou passar agora um pé de máquina na volta toda. Vou passar o pé de máquina na volta toda e como vocês podem ver, a peça ficou arrematada por dentro, olha. Bem bonitinha e bem arrematadinha por fora também, ó, tá? Agora, eu vou riscar do mesmo jeito, vou riscar 1 centímetro, tá? Até o final. E vou riscar 2. Vou passar primeiro por esses 2 aqui centímetros, né? E depois vou passar pelo 1. Essa costura aqui de dentro, vocês podem rebater pra dentro, tá bom, gente? Olha aqui. Tá? Na hora de costurar, pode deixar elas viradinhas pra dentro, não tem problema não. Bem aqui onde tem a vinca dos 2 centímetros, né, que eu vinquei 2 e vinquei 1. Bem aqui no vinco, eu vou encaixar o elástico aqui, vou costurar. E vou fazer a mesma coisa com essa ponta aqui do outro lado. Costurar ele aqui, prendo ele aqui, tá?
E agora, vou prender ele aqui. Naquele 1 centímetro que você vincou, eu vou costurar isso aqui, porque o elástico a gente vai ter uma certa dificuldade para fazer essa barra, né? E eu preciso desse elástico na touca. Então, eu vou passar essa costura aqui, ó, esticando o elástico primeiro, tá? Não posso prender esse elástico, tá bom, gente? Esse elástico tem que estar esticadinho aqui, ó. Essa é a grande dificuldade, a parte mais chatinha da touca. Mesmo que ficar uma preguinha, não tem problema, porque na verdade, só não pode pegar o elástico, tá? Porque na verdade, o elástico vai franzir tudo. Então, mesmo que ficar alguma coisa assim, que não ficar tão bonita, vai desaparecer na hora que franzir, tá bom? Fazer aquela barra de 2 centímetros, é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês vão agora prender, mesmo que fique umas preguinhas, não tem problema, porque a hora que franzir, tudo isso não vai aparecer, tá? Mas é importante a presença do elástico aqui atrás. Eu vou prender mais aqui, vou prender aqui essa ponta e essa outra ponta, e vou voltar para a máquina de novo, tá bom? Agora vou passar aquela costura na ponta para fazer a barra dessa parte, tá? Vai passar a costura até o final, esticando. Quando vocês chegarem próximo ao elástico, tem um fiozinho. Quando vocês chegarem próximo ao elástico, vocês estiquem ele, ó. Tem que esticar, tá? Ó, para poder passar a costura. Não vai passar com ela todo franzido, não. Estica, pode esticar que não tem problema. Ele vai estar bem preso, que vocês prenderam. Feito tudo isso, olha como ficou, tá? Feito tudo isso, agora a gente vai fazer essa barra aqui. Então, eu vou passar primeiro aonde eu marquei os 2 centímetros. Até o final. Agora, meninas, eu vou passar naquele 1 centímetro, tá vendo? Aquele 1 centímetro. Quando eu começar já a passar naquele 1 centímetro, eu já vou pegar aquelas minhas alcinhas que estão prontas. E eu vou pegar, porque um lado delas tá acabado, né? Lembra que a gente acabou um lado delas, costurou daqui pra cá, e o outro não tá. Eu já vou encaixá-la aqui, ó. E já vou prender com o meu alfinete aqui. E vou terminar de fazer isso até a outra ponta. E quando chegar na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Bom, como eu falei, quando a gente chegar na outra ponta, lá na outra extremidade, eu já tenho a outra alcinha esperando. O lado acabado pra fora e o lado sem acabar vai ser encaixado aqui, tá? Passa. E agora nós vamos pra máquina novamente. Vamos lá, vou começar então por aqui, olha. Retrocesso. Chego na pontinha, tá? Dou retrocesso aqui também para poder prender bem essa alça. E aí eu vou fazer a barrinha, tá? Na outra extremidade, vou preparar para fazer a mesma coisa. Chego aqui, dou retrocesso. Venho aqui na pontinha, ó. E firmo isso aqui também, tá? Posso até, se quiser, olha, fazer dos dois lados o quadradinho. Pra ficar até mais bonitinho, ó. Tá? E eu volto lá do outro lado e faço o quadradinho também. Ó, venho aqui e faço o quadradinho desse lado também.
Só vou reforçar mais aqui. E agora a gente tem que tirar todas essas linhas que estão aqui no trabalho, para deixar o trabalho bem bonitinho.